Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Alex, por gentileza, coloque aqui 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e deixe aqui. Por gentileza, Alex, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Até onde o tempo permitir, nós falaremos a respeito desse capítulo 1 de 2 Coríntios. Meu desejo era chegar no versículo 11, mas eu sei que o tempo não permitirá. Então, até onde nós conseguirmos, nós estaremos refletindo, meditando, pela graça de Deus, extraindo verdades e lições desses versículos. Mas antes de nós lermos ou falarmos a respeito do texto propriamente dito, a cidade de Corinto, irmãos, que é essa cidade onde Paulo estabeleceu essa igreja. Ou ele estabeleceu, ou estabeleceram, mas Paulo acabou sendo, pelo menos naquilo que a Bíblia revela, talvez o principal pai espiritual para essa igreja. E a cidade de Corinto, por isso que nós chamamos de Epístola aos Coríntios, porque eram moradores, habitantes dessa cidade chamada Corinto. Eu fiz a lição de casa e vou ler aqui, ó. Como na época de Paulo, Corinto era uma cidade vibrante e próspera, conhecida por sua rica atividade econômica e cultural. Ela ficava localizada na Grécia, na região da Acaia, na Grécia. Corinto era um importante centro comercial e assim por diante. E nessa cidade, irmãos, dentre outras coisas, nessa cidade de Corinto, nós tínhamos o templo da chamada deusa Afrodite, ou Vênus. E somente por isso, Corinto era uma cidade de um padrão moral muito baixo. Era uma cidade do pecado. Existe um jargão que se usa hoje, que o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, porque Las Vegas, nos Estados Unidos, tem um título de cidade do pecado, devido aos cassinos, tudo mais que acontece naquela cidade, assim dizem. Quem já esteve lá, não é o meu caso e talvez nem o seu caso. Talvez um volume muito maior era o caso de Corinto. Era uma cidade onde o pecado reinava e reinava com gosto. Talvez para a cultura da época se falasse cidade do pecado, Corinto. Se não fosse a principal, provavelmente seria uma das principais cidades, rotuladas como cidade do pecado. E como eu disse, dentre outras coisas, nessa cidade, tinha-se esse templo dessa deusa, falsa deusa, chamada Afrodite. E não é novidade para nós que essas religiões do passado, os seus rituais de culto aos seus falsos deuses, a exemplo lá do Antigo Testamento, quando Deus dá um alerta para Israel e Deus fala: Israel, quando vocês entrarem em Canaã, cuidado com a religião dos cananeus, porque já lá atrás, na religião dos cananeus, fazia parte da religião deles sexo, prostituição, culto a falsos deuses usando sexo. Era o caso da cidade de Corinto e do templo dessa falsa deusa chamada Afrodite. Eu aprendi outro dia que nesse templo tinha pelo menos 1000 prostitutas. Dá para imaginar isso, irmãos? Pelo menos 1000 prostitutas que ficavam a serviço do que essa religião propunha. Então essas prostitutas eram chamadas de prostitutas cultuais, e elas eram oferecidas no ritual de culto a essa falsa deusa, para que os seus adeptos dessa religião praticassem sexo com essas prostitutas. Isso era tido como ritual de culto àquela falsa deusa. Por isso que quando nós vemos as epístolas de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós passamos a entender por que Paulo fala muito pesado sobre o pecado. Por que ele fala sobre o pecado da prostituição. Em algum trecho ele vai dizer que a prostituição é um pecado que se comete contra o próprio corpo. Por isso que ele vai dizer em algum contexto de 1 Coríntios 11 sobre a mulher, a questão do cabelo da mulher, porque no ritual dessa falsa religião, essas prostitutas tinham seus cabelos cortados, rapados,
e para que as irmãs não fossem confundidas com essas prostitutas, e muitas dessas prostitutas estavam se convertendo. Então daí aquela orientação de Paulo para aquele contexto, para aquele momento a respeito do cabelo e assim por diante. Então Corinto era uma cidade, irmãos, dentre outras coisas, tida como uma cidade do pecado. Esse era o ambiente dessa cidade, no qual a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós chamamos de igreja aos Coríntios, fora estabelecida. E o que motivou Paulo a escrever essa segunda epístola? Porque toda carta, irmãos, todo livro da Bíblia, toda epístola para ser escrita, tinha um motivo. O escritor da Bíblia não acordava da noite para o dia e falava assim: não tenho nada para fazer, acho que vou escrever algo. Havia um motivo, havia um propósito, para que lá atrás esses homens, sob a inspiração divina de Deus, pegassem a caneta, a pena da época e escrevessem os seus livros, os seus escritos, o que hoje nós conhecemos como Bíblia, como Palavra de Deus. E dentre outros motivos, o principal motivo que motivou Paulo a escrever essa segunda epístola, são dois, tem vários motivos, para não ficar muito longo, eu vou ler apenas dois. Um dos motivos que motivou Paulo a escrever essa segunda carta aos Coríntios é um assunto que é tratado no capítulo 16 da primeira epístola, quando ele está falando sobre uma coleta, uma oferta que seria feita para ajudar os pobres daquela localidade. E essa segunda carta ele vai falar sobre isso lá nos capítulos 8 e 9, quando Paulo começa a falar sobre a questão de ofertarmos e assim por diante. Mas o principal motivo, talvez, que fez com que Paulo escrevesse essa segunda epístola, foi defender o seu apostolado, o seu ministério. Para o contexto da época, irmãos, Paulo estava sendo acusado de não ser digno de ser apóstolo. Falsos mestres, falsos servos de Deus, estavam atacando Paulo, tentando desmerecer o seu chamado, o seu ministério. E aí nós entramos na mensagem de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante. E aí está no telão para nós lermos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Caia. Por gentileza, Alex, deixa aqui no telão. Quando Paulo diz aí, irmãos, como nós lemos no início, a respeito de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, várias epístolas que você vai ler de Paulo, ele dá como introdução à sua carta, à sua epístola, ele começa dessa forma, deixando bem claro que ele era apóstolo, que ele havia chamado por Deus, por Jesus, para ser apóstolo, pela vontade divina, pela vontade de Deus. E por que Paulo fazia isso? Justamente por conta desses ataques. Se existissem redes sociais na época, se na época existissem Instagram e etc., essas redes sociais da época estariam cheias de pessoas fazendo vídeos e dizendo: Paulo não pode ser apóstolo, Paulo é um impostor, Paulo não é digno, tentando desfazer e desmerecer o chamado dele. E nós sabemos que Paulo, irmãos, com exceção de Jesus, no Novo Testamento, foi o maior homem de Deus que a Bíblia registra. Alguns dizem que no Antigo Testamento nós temos Abraão ou Moisés como exemplos de homens que foram outro nível em relação a Deus. E muitos afirmam que no Novo Testamento nós teríamos Paulo como homem de Deus, como alguém digno de ser seguido, que o seu exemplo fosse imitado, copiado. Então nós tínhamos ataques contra Paulo por conta de homens ciumentos, a inveja, os ciúmes, algo que faz parte, infelizmente, da natureza humana, mas por tabela, por consequência, nós tínhamos ataques das trevas, um ataque direto de Satanás e seus demônios tentando frear, tentando impedir que Paulo se tornasse o que ele se tornou, o mega homem de Deus que ele foi. Então ele está afirmando para que todas as falsas acusações, para que todas as críticas a seu respeito caíssem por terra. Eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e sou pela vontade de Deus. Isso fala para mim, irmãos,
de algo que eu chamo de convicção. Paulo tinha convicção que seu chamado tinha como origem a vontade de Deus. Irmãos, essa palavrinha convicção, ela é importante para nós em qualquer área das nossas vidas. Tudo que nós fizermos sem convicção, até poderemos ter algum resultado, mas há uma grande chance de não obtermos os resultados que poderíamos alcançar e obtermos. Então, tudo que nós fizermos, temos que fazer debaixo de uma convicção. E no caso de Paulo, era uma convicção de que aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele faria debaixo de um chamado, debaixo de uma aprovação de Deus. E quando nós fazemos algo, irmãos, debaixo de uma aprovação de Deus, já é 90% ou mais do caminho andado. Porque mesmo que as crises venham, e elas vêm, não se preocupe, mesmo que as incertezas venham, e elas vêm, mesmo que a vontade de parar e desistir venha, e elas vêm, ainda que elas venham, quando há uma convicção de que aquilo que eu estou fazendo por conta de um comando, de uma aprovação de Deus, eu vou ter graça e muita graça para vencer aquelas situações, para vencer aqueles desafios, para vencer aquelas crises e continuar firme e forte, caminhando com Jesus, desempenhando aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus eventualmente me chamou e me convocou para que eu estivesse fazendo. Todos os dias, nós temos a nível de Brasil e de mundo, pessoas desistindo, pessoas parando, pessoas dando tchau para algo que Deus tinha em suas vidas. Sabe, irmãos, todos nós queremos o sucesso. Todos nós queremos chegarmos numa certa distância. Todos nós, se possível, queremos voar alto e chegarmos longe. Todos nós temos alguém que já está à nossa frente, que muitas vezes nos inspira. Seja na área da pregação, seja na área do pastorado, seja na área da música, seja na área profissional, de uma empresa, de uma profissão. Sempre tem alguém que está à nossa frente que nos inspira. E que às vezes no nosso coração nós falamos assim: olha, eu gostaria de um dia chegar onde essa pessoa chegou. Eu gostaria de alcançar o nível financeiro, espiritual que ela alcançou. Só que muitas vezes nós almejamos o local, a posição, o sucesso que a pessoa hoje ostenta, no bom sentido, mas não estamos dispostos de trilhar o caminho que ela trilhou. E muitas vezes o caminho que ela trilhou teve derrotas, teve momentos de crises terríveis, teve vontade de parar, feridas, machucados aconteceram. E geralmente essa parte não nos atrai. Então geralmente nós observamos alguém e falamos: aperte um botão, e eu já me encontro na posição dessa pessoa. Só que sabemos que não é assim. Não é como naquele filme, para quem já assistiu, Clique, onde nas crises ele apertava um controle com um botão mágico e ele se teletransportava lá no futuro, onde aquela crise já havia passado. Só que deu ruim na história do filme, porque ninguém alcança a vitória, ninguém alcança um sucesso verdadeiro se não passar e se não souber passarmos pelas situações, pelas derrotas muitas vezes. Então o sucesso, a vitória, o etc., amém, nós conquistaremos em nome de Jesus. Só que a convicção de que aquilo que eu estou fazendo, e que eu estou fazendo porque Deus está no negócio, porque Deus está junto, vai ser importante quando tudo mais de repente começar a jogar contra nós. Era o caso de Paulo. Paulo tinha um número de pessoas dizendo: não ouçam este homem, ele não é apóstolo. E por que diziam isso? Porque Paulo não fazia parte dos apóstolos originais. Quando você lê os evangelhos, e nós lemos lá que Jesus, após passar uma noite em oração,
ele separou 12 homens: Mateus, Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu, 2 Judas, se eu não me engano, o outro Tiago, o Emengardo, o Gusmonino, o Josefino, ou seja, 12 homens foram escolhidos. Paulo não estava lá dentre eles. Lá na frente o Judas traíra, fez o que fez, ficou apenas 11. E quando começa o livro de Atos, os apóstolos falaram assim: precisamos escolher mais um para sermos 12 novamente. E aí a Bíblia mostra que eles, fazendo uso da época, uma espécie de meio de se lançar sortes, Matias foi escolhido. Pronto, agora estamos em 12 novamente. Paulo não estava ali também. Irmãos, a vida andou. O sol se pôs várias vezes, nasceu várias vezes. Verão, outono, inverno, primavera vieram. Mas de repente um dia um tal de Saulo começa a aparecer no cenário bíblico e se torna o que nós conhecemos como Paulo. Então, porque ele não fazia parte lá atrás desses apóstolos originais, muitos, por inveja ou por ataque de Satanás, tentavam desmerecer o chamado e o ministério dele. Só que todos eles estavam errados. Paulo, de fato, havia sido levantado e chamado por Deus. Foi Jesus que em Atos capítulo 9 apareceu para Paulo. E a Bíblia diz que Paulo caiu por terra. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Traduzido no nosso português: Paulo, é muito difícil para você ficar tentando, dando murro em ponto de faca. Uma tradução bem celciniana. E ali, irmãos, nasce o maior apóstolo que o mundo já viu. O maior homem de Deus, com exceção de Jesus, do Novo Testamento. Então ele está dizendo com convicção: eu sou Paulo, muito prazer. Sou apóstolo de Jesus Cristo, ao contrário do que vocês dizem. E sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Um homem cheio, transbordante de convicção. Irmãos, como nós cristãos, igreja evangélica dos últimos tempos, precisamos termos convicção da nossa fé, da palavra de Deus, do Deus único e verdadeiro que nós servimos. Falamos outro dia aqui numa mensagem, se da mesma forma que, graças a Deus, tem um monte de gente se convertendo, se graças a Deus tem aumentado numericamente a cada dia o número de cristãos evangélicos, infelizmente também tem aumentado o número de cristãos que estão desistindo, que estão esfriando na fé, que estão abandonando Jesus. Alguns apenas abandonam e ficam desigrejados. Aquele que, entre aspas, serve Jesus em casa, mas não existe isso, mas pelo menos ele consegue manter uma certa vida, entre aspas, santificada, seria o desigrejado. E tem muitos que se desviam. É aquele que de fato volta a mergulhar no lamaçal do pecado, volta a cometer pecados iguais ou até piores do que aquele que ele cometia antes de uma conversão. Se por um lado, graças a Deus, pessoas estão se convertendo todos os dias, e que se convertam mesmo em nome de Jesus, por outro lado, cada vez mais tem pessoas esfriando, dando tchau para Deus, muitas até abandonando a fé que um dia professou em Jesus Cristo. Precisamos de convicção, irmãos, de que estamos servindo o Deus vivo, de que não servimos mais uma religião, mas servimos o único e verdadeiro Deus que existe. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo, aquele que nos salvou através da obra de Cristo na cruz, perdoou os nossos pecados, enviou o Espírito Santo para habitar em nós e que um dia voltará e nos levará a uma eternidade com Ele para todos, sempre, sempre e sempre. Convicção. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
pela vontade de Deus, ainda no versículo 1, está aqui no telão? Aleluia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, que era o rapaz discípulo que vinha grudado nele, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos e em toda a Caia. Quando ele diz toda a Caia, que era essa região onde ficava a cidade de Corinto, ele está dizendo a toda a Grécia, a todo o povo grego. Se na primeira parte do versículo nós entendemos que, a exemplo de Paulo, nós precisamos ter convicção naquilo que nós somos em Deus e naquilo que nós estamos fazendo. A segunda parte, quando ele fala sobre a igreja de Deus, sobre os santos, eu escrevi assim: ele estava escrevendo sua carta para a igreja de Corinto, de toda a Caia, de toda a Grécia. Isso nos ensina que a igreja tem que ser coletiva, ou seja, comunidade de santos. Note que ele está dizendo: a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Caia. Irmãos, não apenas esse texto, mas em tantos outros da palavra de Deus, a Bíblia sempre trata a igreja como ajuntamento de salvos. Por isso que agora eu disse, o fenômeno que tem aumentado, infelizmente, essa história do desigrejado. Aquela pessoa que por motivos variados deixa de frequentar uma igreja e agora ela fica em casa e ela acredita que agora ela não precisa mais desse ambiente. Por toda a Bíblia, em especial no Novo Testamento, sempre que se fala a respeito de igreja, a ideia é ajuntamento de salvos, quer seja em um salão, quer seja debaixo de uma árvore, quer seja numa praça central, quer seja debaixo de uma ponte, debaixo de uma caverna, mas tem que ter ajuntamento, irmãos, coletivo, homens e mulheres que um dia foram alcançados pela graça de Deus e que agora se reúnem, quer seja diariamente, quer seja semanalmente, quer seja mensalmente, para de maneira coletiva adorarem o Deus vivo e igualmente serem ministrados pela palavra de Deus. Então ele está dizendo aos santos, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos. Quais santos? A Maria, o Jorge, o Antônio, o Francisco? Não. Todos os santos são todos aqueles que um dia nasceram de novo. Nós, os cristãos, ao contrário do que uma certa religião ensina, que existem os santos, e aí faz-se imagens. Quando a Bíblia fala santos, ela se refere a cada um de nós. Cada homem e mulher na terra que um dia se arrepende dos seus pecados, nasce de novo, confessa Jesus como Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, e a cada dia vai passando por uma obra de santificação pela graça de Deus. Então vou fazer uma lição de casa aqui, vamos ver se nós entendemos. E eu vou perguntar: Lucimara, aonde estão os santos de Deus? Vou te dar 3 opções, que a pergunta é difícil. Eles estão em Marte? Eles estão em Plutão? Ou eles estão reunidos aqui nessa noite? Reunidos aqui nessa noite, irmãos, porque santos são todos aqueles que já nasceram de novo e que foram alcançados pela graça de Deus. Nós aqui, os demais irmãos da igreja Assembleia de Deus ali, os demais irmãos da igreja evangélica Deus Pode ali, os irmãos da igreja Deus Faz ali, no Brasil, na Argentina, na Alemanha, na Índia, no Chile, em qualquer nação da terra. Aonde nós estivermos salvos em Cristo, reunidos, adorando, sendo ministrados pela palavra, ali os santos estão reunidos, e louvado seja Deus por isso, em nome de Jesus. Então, no versículo 1, ensinando a igreja de Corinto, Paulo está falando sobre a sua convicção de ser apóstolo de Jesus Cristo, e ele está dizendo que essa epístola, essa carta que ele vai escrever, tinha como público-alvo a igreja reunida em Corinto, e todos os santos
que estavam na Caia, e vamos colocar assim, Rio das Pedras e todos os demais em nome de Jesus. Mas no versículo 2, por gentileza, Alex, ele continua: graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz sejam convosco. Ele falou o que ele falou no versículo 1, e ele está com a caneta na mão, com a pena na mão, escrevendo a sua epístola, e ele diz: graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos, era uma saudação apostólica e cristã. Embora hoje é variado, hoje é a paz do Senhor, paz de Deus, a paz, graça e paz, ok. Tem os seus derivados, não tem problema nenhum. Biblicamente é graça e paz, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E era comum nas epístolas, nessa comunidade de cristãos que eles eram na época, haver entre eles essa saudação apostólica, graça e paz. Era uma marca essencial do cristianismo. Há quem diga que por conta da perseguição naquele contexto da época, perseguição essa liderada pelo Império Romano e também pela religião judaica, há quem diga que eu era cristão, eu sou daquela época, e eu encontrava o Luan, e eu ficava na dúvida se o Luan era cristão ou não. E eu estou doido para chegar no Luan e falar graça e paz sobre a sua vida, mas eu não sei se ele é cristão. Vai que ele é um agente do Império Romano, vai que ele é um agente da religião judaica. E há quem diga que então, para saber se o Luan é parça, se é dos nossos, eu desenharia na areia parte de um peixe. E o Luan então dava uma disfarçada, ia lá e completava na areia aquele desenho de um peixe. Ele estava dizendo: é nós, estamos juntos. Então com aquele desenho, completando aquele desenho que eu iniciei, ele estava dizendo: somos do mesmo time, somos cristãos. E aí, irmãos, eu poderia encher o peito e falar graça e paz, meu irmão. E ali nós sentaríamos, tomaríamos um café, comeríamos uns pães de queijo, e talvez passaríamos horas conversando a respeito de Deus, da bondade de Deus e assim por diante. Essa saudação apostólica que Paulo está usando, graça e paz. Irmãos, a graça é o favor imerecido de Deus, é por conta dela que nós estamos aqui hoje. Irmãos, um dos principais alicerces do cristianismo é entendermos que somos salvos pela graça, não é por performance. Por muitos anos e talvez até hoje, alguma parte da igreja evangélica ainda tentou e tenta tratar salvação como merecimento. Se salvação for por merecimento, o céu ficará vazio. Se salvação for por merecimento, o céu vai continuar tendo Pai, Filho e Espírito Santo e os seres angelicais e só. Então nenhum de nós seremos salvos por performance, por merecimento. Somos salvos única e exclusivamente, irmãos, pela graça de Deus, pelo favor imerecido um dia operado através de Cristo Jesus. Se eu não entender isso, o diabo pode tentar me atacar. Se eu não entender isso, religiosos legalistas podem tentar me tirar do caminho da verdade. Quinta-feira, aqui no nosso culto de ensino, eu trouxe um estudo sobre verdade. Logo vou pregar essa mensagem aqui no culto. E dentro do que nós falamos um pouco sobre o pecado. Pecado, irmãos, é algo que não combina com o cristianismo. O que combina com o cristianismo é santidade. Mas todos os dias nós pecamos. Deixa eu ver se tem algum corajoso aqui. Levante a mão aqui quem peca todos os dias. Todos nós, irmãos. Todos nós praticamos algo não autorizado por Deus.
Fazemos isso porque achamos interessante? Não. Nenhum de nós acorda, nenhum de nós acordamos de manhã planejando pecados. Mas ao longo do dia, infelizmente, eles acontecem. Mas como que nós continuamos salvos? Porque nós conhecemos o caminho da santidade. Por exemplo, 1 João 9, que diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sai de manhã, vai trabalhar, por mais cuidado, para não sujar a sua roupa, colocando para lavar. Máquina de lavar, sabão em pó, que você resolve entrando no chuveiro, sabão de pedra, sabão de coco, um sabonete caprichado. Pronto, você está limpo de novo. Coloca uma roupa cheirosa. É o mesmo processo da santidade. Ninguém aqui passa o dia planejando pecar, mas infelizmente eles acontecem. E o que você faz? Vai para o banheiro de Deus e fala: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Eu, na minha humanidade, fiz algo não autorizado por ti. Tenha misericórdia de mim. Pronto. Eu estou santificado novamente, redimido pelo sangue de Jesus. Falei mais ou menos sobre isso quinta-feira, em casa, na quinta ou na sexta. A pastora Thelma falou: Celso, ouça essa mensagem aqui. De alguma maneira chegou para ela no YouTube uma pregação de um pastor, pregando lá em Portugal, um homem já idoso, maduro, experimentado no evangelho, e tirando algumas coisas que eu não disse que ele disse, ele falou muito sobre isso, sobre que a vida cristã, ela é algo que todos os dias nós temos que persistir, progredir, continuarmos. Ele até deu um exemplo, que essa expressão progredir, prosseguir. E ele deu exemplo que no original, grego, hebraico, grego, etc., essa expressão prosseguir, ela não tem a conotação de ir, mas ela tem a conotação de eu ver uma montanha, e o meu alvo é chegar no alto daquela montanha, e eu então começo a ir, eu vou chegar lá, de repente em algum momento eu já estou cansado, eu paro, respiro, ganho forças novamente, caminho mais um pouco, cansei, paro, respiro, ganho forças novamente, até que finalmente eu alcanço o alto daquela montanha. Mas quando eu chego lá e eu penso, cheguei, aí ele deu exemplo, aí eu olho que tem mais uma outra montanha para que eu alcance, e eu vou o mesmo processo, eu caminho um pouco, eu canso, eu paro, eu respiro, eu estou prosseguindo. Ou seja, irmãos, na caminhada cristã, fracassos virão, derrotas virão, mas o que nós não podemos é cairmos nos ataques, cairmos muitas vezes no legalismo e abandonarmos Deus porque momentaneamente eu estou cansado. Eu vou prosseguir, eu vou respirar, eu vou recobrar as minhas forças, eu vou buscar a graça de Deus e vou novamente andar mais alguns quilômetros. Mas eu vou chegar lá, eu vou alcançar o alvo, eu vou chegar no meu objetivo, para a glória de Deus. Graça, irmãos, é pela graça, não é por performance, é porque cremos, é porque fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus. Mas ele diz graça e paz, porque todos aqueles que foram alcançados pela graça, esses agora, irmãos, encontram a paz. Alex, por gentileza, coloque aqui Romanos, capítulo 5. Eu esqueci de colocar meu despertador, mas eu estou de olho no relógio, viu, irmãos? Romanos, capítulo 5, Alex, versículo 1, por gentileza. Olha só, portanto, havendo sido justificados pela fé,
temos o que, irmãos? Paz com Deus. Porque antes disso, irmãos, nós não estávamos em paz com Deus. Nós estávamos tretados com Deus. Irmãos, isso é lição básica de um alicerce cristão. Sabermos que somos salvos pela graça, para que nenhuma mentira, para que nenhum ataque maldoso, para que nenhuma heresia, para que nenhum legalismo me arranque do meu local de estar na presença de Deus. Melhor que eu nunca erre, mas errando ou acertando, de preferência acertando, mas se acontecer errando, o meu local é na presença de Deus. Um dia eu disse assim para um jovem, faz tempo, faz muito tempo. Esse jovem chegou para mim e falou assim, naquela época era o irmão Celso, nem era o tal do pastor Celso. Ele falou, irmão Celso, eu estou namorando agora e está meio difícil. Ele estava num namoro cristão, onde a vontade de fazer o que não se deve falava mais alto todos os dias. E ele falou assim, irmão Celso, como que eu faço? E eu olhei para aquele jovem e falei assim, Emengardo, melhor que você nunca peque. Mas, se um dia, domingo, 3 horas da tarde, você fizer algo não autorizado por Deus, melhor que você nunca faça. Mas se infelizmente acontecer, e domingo, 3 da tarde, você fazer algo não autorizado, sabe o que você faz? Ele falou, o quê? Eu falei, seja o primeiro a estar no culto no domingo à noite. Não corra de Deus, não dê tchau para Deus porque você pecou. É o contrário, corra para Deus. Porque você vai encontrar graça, perdão na presença de Deus. Mas antes de Cristo, irmãos, isso era impossível. Porque nós vivíamos tretados em guerra com Deus. Mas, a partir do novo nascimento, portanto, haver sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você e Deus está em paz. Porque, irmãos, a barreira de separação, de inimizade entre nós e Deus foi removida. O sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, nos purificou, removeu aquilo que impedia nós estarmos com Deus, o pecado. E o sangue de Jesus continua tendo poder para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Sim, trilhemos o caminho da santidade, mas se acidentes de percurso ocorrerem, não se distancie de Deus. Não dê tchau para Deus. Corra para Deus. Para o colo, para os braços dele. Que lá nós encontraremos a graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo. Último versículo de hoje, Alex, no 3. Eu queria até o 11. Vamos até o 3. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Lembra, ele está escrevendo a carta de Corinto, que era aquela cidade complicada. No versículo 1 ele fala sobre uma convicção de ser apóstolo. Fala que essa carta vai aos santos da igreja de Corinto, a Acaia e a todos nós. No 2 ele falou graça e paz. E no 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de consolação. Ele começa o versículo 3 bendizendo a Deus. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai. Irmãos, bendito, bendizer é uma prática que tem tudo a ver com a vida cristã. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fala de uma pessoa, irmãos, que compreendeu a sua posição em relação a Deus. Se tem alguém, irmãos, que da nossa parte é digno de receber apenas elogios, aplausos, honra, é o Deus verdadeiro. Eu sei que no conceito popular as pessoas murmuram, as pessoas reclamam, as pessoas praguejam e muitas vezes elas jogam isso para Deus.
como se Deus falhasse, como se Deus errasse, como se Deus fosse o culpado, como se Deus estivesse devendo algo para nós. Não, irmãos, Deus nunca vai errar, Deus nunca vai falhar, Ele nunca vai ser culpado por nada de ruim que aconteça conosco. É o contrário, Ele sempre vai ser digno e merecedor de que nós nos expressemos em relação a Ele, com honra, com respeito, declarando quem Ele é. E esse é um dos segredos que muitos dizem, para que nós alcancemos, inclusive, milagres extraordinários. Se nós, enquanto cristãos, reclamássemos menos, murmurássemos menos e gastássemos mais tempo adorando, reconhecendo quem nosso Deus é, com certeza, irmãos, o nível de milagres que nós viveríamos seria algo muito maior, algo muito melhor. Vou parafrasear o que eu estou dizendo com um versículo, que está lá no Salmos, capítulo 37, por gentileza, Alex, para nós encerrarmos por causa do horário, coloque aqui, Salmos 37, versículo 4. Olha a verdade profunda desse texto. Salmos 37, versículo 4, vai dizer o seguinte: deleita-te, em algumas traduções, agrada-te. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleitar em Deus ou agradar-se de Deus é diferente de agradar a Deus. Irmão, se deleitar em Deus é quando o meu relacionamento com Deus é tão maravilhoso que é, como eu gosto de brincar, de lamber os dedos. O dia em que Deus e sua vontade for na minha vida uma verdade, irmãos, o dia que Deus realmente ocupar o centro do coração da minha vida, o versículo 4 vai ser uma verdade: agrada-te, deleita-te no Senhor. Muitas vezes nós vamos para a praia, nos deleitamos, falamos, rapaz, fiquei 4 dias no Guarujá, pastor Cícero que vai muito lá, Rick é outra coisa. Fiquei 5 dias em Ubatuba, presbítero Mário vai bastante lá, Rick é outra coisa. Fiquei 2 dias em Bertioga, de vez em quando eu e a Thelma vamos lá. Aí já é um nível mais baixo, né, irmãos? Bertioga, aí já diminuiu. Mas brincadeiras à parte, nos deleitamos de irmos numa praia, nos deleitamos da Torre Eiffel, nos deleitamos por termos ido num restaurante. Rapaz, fui num restaurante, hein, moço? Pensa numa comida boa, restaurante mineiro. Nos deleitamos em tomarmos uma boa bebida, entenda, suco, glória a Deus. O dia que isso no volume maior, irmãos, for em relação a Deus em nossas vidas, o dia em que estarmos em Deus, caminharmos em Deus, for deleitoso nesse nível para nós, então todos os desejos concordantes com a vontade dele, dos nossos corações, serão atendidos por ele. Pastor Celso, estou numa fase posta, porque está sendo o prazer da minha vida. A praia para mim é prazerosa. Até uma caminhada que é bem-vinda, viu? É prazerosa. Fazer academia é prazeroso. Estar em Deus, estamos aí, do nosso jeitão, meio aos trancos e barrancos. Tem dia que eu estou mais afim, tem dia que eu estou menos afim. Tem vezes que eu tiro férias de Deus, vem enquanto parece que eu chego mais perto. Então eu não estou me deleitando em Deus, mas se eu me deleitar, se eu alcançar o nível de deleita-te no Senhor, e então Ele satisfará os desejos dos nossos corações. Bendito, ele disse lá no texto, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai, bendito, ele está usando uma expressão que honra, que adora, que glorifica o Deus verdadeiro. Quando os nossos lábios, irmãos, pela graça de Deus,
isso ser mais verdade para nós, vai fazer toda a diferença. Ele disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Quando ele fala paz e misericórdias, ele está falando para nós sobre um atributo de Deus, que é a misericórdia. Irmãos, tem a palavra no grego, ok, do que seria misericórdia. Mas uma vez eu escutei uma definição que eu gostei, que graça, a graça que nós falamos agora há pouco, que é o favor imerecido, graça é receber o que eu não mereço. A Irlânia merece o céu? O que vocês acham? Patrícia, a Irlânia merece para o céu? Merece? Adriano, vou usar em família porque não dá briga. Adriano, a Irlânia merece para o céu? Não merece, mas você é malvado, hein? Tem certeza? Você merece, Irlânia, ir para o céu? Pergunta para mim se eu mereço ir para o céu. Não mereço, irmãos, eu mereço o inferno. É isso que cada um de nós merecemos, mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, eu não irei ao inferno, porque pela graça eu recebo o que eu não mereço. Eu não mereço o céu. O Celso Augusto da Silva merece queimar no fogo do inferno, mas pela graça, porque um dia eu criei no sacrifício de Cristo, porque um dia eu criei que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mesmo merecendo o inferno. Eu irei uma eternidade com Deus, a Irlânia irá uma eternidade com Deus, a Patrícia irá uma eternidade com Deus, o Adriano irá uma eternidade com Deus, e até o pastor Cícero irá uma eternidade com Deus. Por causa do que, irmãos? Da graça. Então, se graça é recebermos o que não merecemos, misericórdia é o contrário. Misericórdia, irmãos, é não recebermos o que merecemos. Eu mereço o inferno, mas porque Deus é misericordioso, Ele não vai me dar o que eu mereço, Ele vai me dar o que eu não mereço, que é o perdão, que é a eternidade com Deus. Então Paulo está dizendo: bendito, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, está até no plural, porque haja misericórdia, não, irmãos? Irmãos, eu já devo ter praticado, antes de Cristo, eu devo ter praticado umas 2.000 Scanias lotadas de pecado. Depois de Cristo, talvez um Fusquinha, ó. Mas misericórdias. E aí ele fala sobre consolação. O tempo não permite, quem sabe outra vez que nós pregarmos, nós continuaremos essa mensagem. Então assim, que bom, irmãos, que bom que Ele é misericordioso, que bom que Ele é cheio de graça. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. Por isso que hoje você está bonito, com o rosto brilhando, porque o pecado foi arrancado de nós, e a vida, a zoe de Deus foi liberada em cada um de nós. Por isso hoje nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. Por isso hoje nós temos livre acesso a Deus. Podemos orar no banheiro, trabalhando, andando de carro, no salão da igreja, sentado no sofá, de joelho, de pé, plantando bananeira, deitado. Porque hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é misericordioso e encheu-nos da graça dEle em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. O Adriano vai, ou melhor, o Alex vai, por gentileza, aumentar o som um pouquinho. Vamos orar. Tu és adorado, Jesus. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Nós te damos a honra. Nós te damos a adoração, Espírito Santo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso e nós te adoramos por isso. Obrigado, Deus, porque não é por merecimento. Porque eu não mereço, Deus. Como disse Paulo em sua epístola a Timóteo, nós somos miseráveis pecadores. Paulo se identificava a Deus como o maior pecador de todos.
Mas a tua graça, a tua misericórdia, ela fez a diferença e na nossa vida não é diferente. Por isso, Deus, 24 horas por dia nós podemos te chamar de Pai. Por isso, todos os dias nós podemos acessar a tua presença. Por isso, nós podemos mergulhar no teu rio de amor, no teu rio de perdão, no teu rio de santidade. Por isso que o Senhor nos lava todos os dias e nós mantemos a nossa comunhão contigo. E podemos dia a dia declararmos que tu és bendito, que tu és o santo, que tu és o poderoso, que tu és o maravilhoso, que tu és o único, que tu és o verdadeiro, que tu és o Deus Todo-Poderoso, mas mais do que Deus Todo-Poderoso, tu és o nosso amigo, o amigo em que nós podemos confiar, o amigo em quem nós podemos contar os nossos segredos, o amigo em quem nós podemos pedir um conselho, o amigo em quem nós podemos deitar no teu colo e chorar, e sermos acariciados, sermos motivados, animados pelo Senhor. Ah, obrigado, Deus Pai, obrigado, Deus Filho, obrigado, Deus Espírito Santo, pela obra maravilhosa que tu realizaste. Obrigado por amor e graça, por misericórdia. Obrigado pela convicção que o Senhor gera em cada um de nós, de que nós somos, do que nós somos, de quem nós somos, do que nós seremos da tua presença. Obrigado pelo teu plano maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te amamos, nós te adoramos. Abençoa-nos mesmo como igreja, Deus. Cada homem e mulher presente aqui nessa noite. Pai, o Senhor conhece a intimidade de cada um de nós. O Senhor sabe as áreas de fragilidade, onde nós somos mais fortes, onde nós somos mais fracos. O Senhor sabe, Deus, se nós estamos sorrindo, se nós estamos chorando. O Senhor nos conhece no mais profundo da intimidade. Então gera cada dia, Espírito Santo, isso em nossos corações. E derrama essa graça sobre cada um de nós aqui. Ah, Espírito Santo, derrama essa graça sobre cada um de nós mais aqui. Fortalece-nos, Deus, caia por terra os enganos, as mentiras, as vozes malignas de Satanás e sua turminha, tentando nos tirar da tua presença, tentando nos tirar do caminho. Não, Deus, nós iremos persistir, nós iremos prosseguir, dia a dia na tua presença, te amando, te bendizendo, te adorando, declarando que tu és bendito, declarando que tu és santo, que tu és o único, declarando que tu és o verdadeiro Deus, que tu és maravilhoso, exaltado, inigualável, incomparável, que tu és santo, justo, fiel, verdadeiro, poderoso, aquele que nunca nos abandona, Deus. Nós te amamos por isso, nós te damos a honra nessa noite. Seja adorado o teu nome, Jesus. Seja exaltada a tua presença, Jesus. Tu és inigualável, Jesus. Manifesta mesmo a tua graça sobre nós, sobre nós, sobre nós. Ah, nós te amamos, Deus. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, Espírito Santo. Toma conta das nossas vidas. Caia por terra todas as reservas. Caia por terra todos os empecilhos. Deus, que nós consigamos dar todo o espaço que o Senhor precisa para entrar em nossas vidas, para operar. Toma conta das nossas vidas, Jesus. Toma o controle da nossa família, Deus. Nós entregamos tudo a Ti. Aleluia, aleluia. Tu és adorado, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Obrigado porque Tu és um Deus vencedor, vitorioso. Igualmente o Senhor nos fez irmãos em Cristo, pessoas, igreja vitoriosa, vencedora, para a glória do Teu nome, para a adoração do Teu nome. Nós te agradecemos, te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, em nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus. Tu és adorado, Jesus.
Tu és adorado, Deus. Tu és adorado. Maravilhoso é o teu nome. Glória a Deus. Deus abençoe você que estava na live, a multidão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Hoje